Concluindo a apresentação do documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, estamos no capítulo 3º, Agir, que fala agora sobre a formação do laicato. Claro, para a gente ter o cristão leigo como sujeito eclesial, verdadeiro sujeito eclesial, ele tem que ter consciência de si, tem que ter conhecimento, tem que ter formação. Por isso, nossos bispos colocaram aqui na parte do Agir esse item, a partir do 225, a formação do laicato. E diz assim: a comunidade eclesial é responsável pela formação. Aqueles que ocupam funções de direção ou exercem especial responsabilidade no povo de Deus, bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e lideranças leigas, de um modo geral, são os primeiros responsáveis pelo processo formativo. Claro, nós estamos convencidos disso, não é mesmo? A importância da formação. Sem uma formação permanente, contínua e consistente, o cristão leigo e leiga corre o risco de se estagnar, de ficar parado, de não desenvolver, nem na igreja e menos ainda na sociedade. Então a formação requer atualização permanente, segundo as orientações das diretrizes da nossa igreja, não é mesmo? A formação tem que ser para sujeitos eclesiais, formar para a liberdade, para a autonomia, para a relacionalidade. A formação de sujeitos eclesiais implica um amadurecimento contínuo da consciência, da liberdade, da capacidade de exercer o discipulado e a missão no mundo. Deve ser um compromisso e uma paixão das comunidades. Você, na sua comunidade, no seu setor, pense nisso. Ter paixão pela formação do laicato. Para a gente ter como cobrar também a consequente ação. E aí é o reino de Deus que vai crescer. Vai falar dos fundamentos, né, da formação. Quais são os fundamentos? É uma exigência da condição humana. Nós temos que ter formação para não ficar parado. Os princípios da formação para o laicato, toda aqui, né, a disposição da dimensão formativa, as atividades eclesiais, a formação para a vivência madura da fé, a formação decisiva para a maturidade dos cristãos leigos e leigas, a doutrina social da igreja, na nossa atuação no mundo, a doutrina social. Princípios, orientações, critérios para a ação do cristão na sua tarefa de transformar o mundo conforme o reino de Deus. Essa é a definição de doutrina social da igreja, né, que nós precisamos conhecer, estudar, aprofundar. As características da formação têm que ser, né, relacionada com a catequese, não é isso? Com a liturgia, é mistagógica o nome que se dá, né? Catequese, a liturgia, a vida tem que ser integral, missionária, inculturada. Aqui tem as características, né, que a gente, quando tiver o documento aí nas mãos, estudar, aprofundar e fazer a formação desde a comunidade, desde a família, começa na família, né? Na comunidade, na paróquia, a formação específica para atuação nos setores aí da sociedade, né? Na política, as escolas de formação fé e política, por exemplo, né? Para atuar nos conselhos paritários, né, de políticas públicas e assim por diante. Projeto diocesano de formação, convém que cada diocese tenha o seu projeto, como diz aqui. A formação dos leigos e leigas precisa ser uma das prioridades da igreja particular. E ela deve contemplar, né, formação integral. Os objetivos, as diretrizes, a formação básica, a Bíblia, né, a teológico, bíblica e também a específica para atuação em cada área, na igreja e no mundo. E vai falando aqui da ação transformadora do cristão leigo no mundo. Novamente, né? Aliás, bate muito nesse assunto que é a perspectiva do documento. E veja só, o significado da relação entre igreja e mundo vem de uma grandeza maior, que é o reino de Deus, do qual a igreja é germe, princípio, sinal, instrumento. Já falamos aqui e repetimos, né? É o reino de Deus que deve crescer. A igreja é sinal, sacramento do reino. E é servidora da humanidade. Veja esse item 242, vale a pena a gente ler ele inteiro. A igreja é chamada a ser sinal e promotora do reino de Deus. Para isso existe a igreja, para o reino de Deus.
que o Cristo glorificado na força do Espírito Santo continua a realizar na história humana. Dessa convicção, a igreja se nutre e nessa direção se organiza em suas estruturas, funções e serviço. Veja, em função do reino. Quando a gente trabalha em qualquer área da sociedade, é para que o reino cresça. Devemos ter essa convicção, né? E direcionar a nossa ação sempre para o crescimento do reino. Como membros da igreja e verdadeiros sujeitos eclesiais, os cristãos leigos e leigas, a partir de sua conversão pessoal e de sua ação concreta, tornam-se agentes transformadores da realidade, construtores, forjadores do reino de Deus na história. Aí vem os modos de ação transformadora. Como que nós leigos agimos? Pelo testemunho, primeiramente, pela ética e competência profissional, pelo anúncio, pelos serviços pastorais, participando de pastorais e ministérios, né? Pela nossa inserção na vida social, no nosso trabalho de um modo especial, e meios de organização civil e política, participando de movimentos sociais. Aqui vem as ferramentas, né, de ação para transformar a sociedade. Movimento social, associações de moradores, você participa? É importante, viu? Uma associação de moradores conquista muitas coisas importantes para a sociedade, para o seu bairro, não é mesmo? A igreja vê, diz o documento 38 da CNBB, a igreja vê na mobilização do povo simples a presença viva e atuante do próprio Cristo. Também a participação nos sindicatos, nos conselhos de políticas públicas, nos partidos políticos, transformando-os, né, fazendo uma reforma política necessária. Assim são as ferramentas de ação para a mudança da sociedade. Então o mundo será sempre um desafio, como diz o texto aqui, para a nossa ação como sujeito eclesial, em vista da transformação, e também é um desafio para a própria igreja como um todo, para que busque os meios mais coerentes de servir a todos, de modo particular aos pobres. E aí vai trazer critérios gerais da ação transformadora, um texto aqui do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, os princípios gerais, né, para a nossa ação transformadora, e vai mostrar os locais de a nossa ação modernos, né, chamados areópagos modernos. A gente lembra, né, no texto da Bíblia, quando Paulo vai a Atenas, na Grécia, e vê lá no Areópago um altar para um Deus desconhecido. E Paulo fala, olha, esse Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu quero falar. Ali é o Areópago. E hoje tem os Areópagos modernos. É uma expressão usada pelo Papa Bento XVI, né, para dizer quais são os espaços onde o leigo hoje é chamado, onde a igreja é chamada a evangelizar. O leigo de um modo especial. Quais são? Vai mostrar aqui. A família é o areópago primordial, primeiro, né? Depois o mundo da política, toda a relação de poder, né? A formação nossa para atuar no mundo da política. Aí tem aqui todo um texto, viu, que vai valer a pena pegar, estudar e aprofundar. O mundo das políticas públicas, garantir através dos conselhos municipais, né? Garantir o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Educação, todos os conselhos que existem no município, garantir políticas públicas a favor da melhoria da vida. O mundo do trabalho, de um modo muito especial, as associações, as pastorais de mundo do trabalho, né? Pastoral operária, por exemplo. Espiritualidade do mundo do trabalho. Nós somos co-criadores com Deus, né? Participamos da criação também através do nosso trabalho. Sindicatos, organizações de trabalhadores. Também o mundo da cultura, o mundo da educação. Como é importante a gente evangelizar, né? Através da cultura e da educação, os meios de comunicação e também o campo das artes, né? Da cultura popular. O mundo da educação, cultura por excelência, a educação, da universidade. O mundo das comunicações em geral, né? E a igreja, a CNBB, tem um diretório sobre as comunicações sociais. Os meios de comunicação, a internet, de um modo muito especial também hoje, o mundo da tecnologia. O cuidado com a casa comum, o planeta, é urgente. É o presente e o futuro da humanidade que está em jogo. Preservar o meio ambiente é um mundo, é um campo onde nós devemos atuar.
E depois traz outros campos ainda, além desses outros principais, outros campos, né? Da cidadania, das migrações, dos refugiados, da promoção da mulher, da criança, do idoso. E termina então, finalmente, o documento falando de alguns indicativos e encaminhamentos de ações. Durante todo o documento a gente viu, tem propostas de ações. Nesse ponto agora vai juntar tudo e fazer mais propostas. Por exemplo, despertar nos leigos a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão. Né? Despertar e, ao mesmo tempo, dar formação. Considerar tudo isso no processo de planejamento, né? De organização das nossas paróquias e movimentos. Tornar regulares as assembleias nacionais dos organismos do povo de Deus. Olha, desde 1991 que a Igreja no Brasil realiza essas assembleias. Os organismos do povo de Deus, que representam os bispos, CNBB, os presbíteros, a CNP, os diáconos, a CND, os religiosos, a CRB, os institutos seculares, a CNIS, e os leigos, CNLB. Esses organismos de comunhão juntos fazendo assembleias para fortalecer a sinodalidade da igreja, caminhar juntos. São João Crisóstomo disse, né, que sínodo é sinônimo de igreja. Papa Francisco tem repetido muito isso, né? Então está aqui como um compromisso também. Reconhecer a dignidade da mulher na sociedade, incentivar a presença de leigos e leigas na participação social e política, os ministérios leigos, formação para os ministérios e dar liberdade aos leigos para atuação nas comunidades, trabalho junto às famílias, resgatar a família como célula da igreja e da sociedade, criar e fortalecer as pastorais sociais, comunhão e partilha através do dízimo, compromisso nosso, protagonismo do jovem, né, pastorais da juventude, pessoas idosas e também o diálogo ecumênico e interreligioso. Precisamos fortalecer novamente esse diálogo. E os compromissos que os bispos assumem, foi interessante que aqui eles falaram, coloquem aí compromissos, está aqui. Envolver os regionais, dioceses, movimentos, pastorais, todo o espaço possível para divulgar esse documento. Inclusive é o que estamos fazendo nesse momento. Né? A Arquidiocese de Campo Grande faz esse trabalho, prestando esse serviço dessa gravação, falando do documento, dando um aperitivo, né? Para que você depois, com a sua comunidade, possa estudar e aprofundar. Celebrar o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas é o Dia de Cristo Rei, todo ano. Dia de Cristo Rei é o Dia do Leigo. Isso é uma tradição antiga desde a ação católica. Celebrar, estimular para que no mês de novembro de cada ano a gente estude e aprofunde a vocação laical. Também celebrar o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, também o Dia do Médico, o Dia do Funcionário Público, o Dia do leigo atuante na sociedade, né? Sempre celebrar esses dias. Criar e fortalecer os conselhos de leigos. Olha, um compromisso muito importante, né? Nas arquidioceses, dioceses, prelazias e também nos regionais, fortalecer os conselhos. Algumas paróquias já têm conselhos também. O documento de Aparecida fala dos conselhos paroquiais de leigos. Também recuperar e divulgar testemunho de cristãos leigos e leigas mártires. Testemunhas. Nós temos na Igreja do Brasil, na nossa história, muitos leigos e leigas, como também padres religiosos, que deram a vida, foram assassinados pelo seu trabalho pelo reino de Deus. Então, divulgar. Fortalecer o diálogo junto às diferentes formas de expressão do laicato. Movimentos, associações de leigos, são também as novas comunidades, né? Fortalecer essa unidade. Apoiar e acompanhar os encontros dos leigos que são realizados pelo CNLB. E, finalmente, realizar o Ano do Laicato. Já está votado e aprovado pela CNBB. O ano de 2017 para 2018, começando no Cristo Rei de 2017 até Cristo Rei de 2018, será o Ano do Laicato. A gente estará comemorando 30 anos do Sínodo Mundial sobre os Leigos e 30 anos da exortação apostólica Christi Fidelis Laici do Papa, hoje, São João Paulo II. E então a realização desse Ano do Laicato já está sendo preparada pela nossa comissão.
A Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato tem o compromisso de divulgar esse documento, né? E de fazer com que ele aconteça em nome dos próprios bispos, ajudar os bispos a realizarem esses compromissos, né? Mas grande parte do protagonismo vai depender de você mesmo, do leigo e da leiga, de tomar consciência da sua condição de sujeito eclesial. Para conclusão, os nossos bispos se referem aqui a cada vocação, a cada organismo de comunhão. Fala para os próprios leigos, confiantes na nossa atuação, na nossa fidelidade. Fala aos irmãos religiosos e religiosas. Fala aos irmãos diáconos permanentes, aos irmãos presbíteros e a eles mesmos como bispos. Falando, sempre relacionando com o laicato, para que acolham o leigo e a leiga, para que ajudem na formação, para que garantam que permaneçam firmes na comunidade. E a conclusão, como sempre, os documentos da igreja, o pedido a Maria, mãe da igreja, nossa mãe, cristã leiga por excelência, sujeito eclesial, né, na sua realidade e que nos acompanha. E dizendo assim, sob a maternal proteção de Maria, ecoe nos nossos corações as suas palavras. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi lá nas bodas de Caná, não foi? Que Maria disse isso. Façam tudo aquilo que Jesus disser. E Jesus hoje nos fala através dos pastores. Os pastores nos entregam esse documento. Agradeçamos a Deus e vamos fazer a nossa parte. Vamos nos organizar. Vamos tomar posse, conhecimento, consciência de que somos sujeitos eclesiais. E com tudo isso, quem vai crescer é o reino de Deus. Tudo para a glória de Deus e salvação da humanidade.